Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos ao Instituto Geográfico Histórico da Bahia. Sempre é uma alegria tê-los aqui conosco. E ainda mais num dia especial como hoje, que ouviremos a palestra do nosso querido professor Francisco Sena, que falará sobre a proclamação da República, um golpe de Estado, onde trará muitas lições valiosas sobre esse tema, que compõe e encerrará uma série de palestras que estamos fazendo por ocasião dessa data comemorativa da proclamação da República. Sempre reforçamos que o Instituto Geográfico Histórico da Bahia é uma entidade fundada em 1894, que tem o zelo pela história, pela geografia e pelas ciências afins, tendo como objetivo institucional a promoção da cultura. E também conta com o apoio da Secretaria de Cultura pelo programa Faz Cultura. Bom, realizamos já algumas palestras sobre esse tema e hoje teremos uma composição especialíssima na mesa, né, para a qual eu vou convidar as pessoas para virem compor. Primeiro, iniciando pelo nosso presidente do Instituto Geográfico Histórico da Bahia, Dr. Joacir Fonseca de Góes. Também o nosso presidente de honra, Dr. Eduardo Moraes de Castro. O nosso palestrante, nosso ilustre palestrante, convido ele que é professor, arquiteto, urbanista, historiador e membro dessa casa, professor Francisco Sena. Pronto. Estarei compondo também essa mesa, Ricardo Nogueira, membro da diretoria, e passarei a presidência da mesa aqui para o nosso ilustre presidente, Dr. Joacir Góes. Muito boa tarde, senhoras e senhores. Reiterando as palavras do nosso Dr. Ricardo Nogueira, que tem tido uma contribuição muito importante em nossa gestão, e como parte do seu trabalho, além da liderança da área jurídica, ele tem coordenado eventos de grande significado para a história do Brasil, a cultura da Bahia. E no episódio do 15 de novembro, objeto de algumas importantes manifestações, nós propositadamente atribuímos a tarefa de concluir esse ciclo ao professor Francisco Sena, sem nenhum favor, um dos grandes historiadores brasileiros da atualidade e também, sem dúvida alguma, o Petrônios da Bahia em matéria de elegância, de comportamento, de simpatia. O nosso Petrônio, o nosso Chico Sena, é na realidade uma dessas raras unanimidades, né? Ele é uma consagração pelo respeito e admiração que todos a ele tributam. E não é sem razão que essa mesa está enriquecida aqui com a presença do nosso doutor diretor-presidente de honra do Instituto Eduardo Moraes de Castro, e à nossa direita o orador oficial do Instituto Geográfico Histórico da Bahia, José Nilton Pereira de Carvalho, educador emérito, com uma folha notável de serviços à Bahia, emérito e benemérito, não só da Academia Baiana de Educação, onde eu tenho o prazer e a honra de me sentar ao lado dele, como também dessa instituição.
Por isso, para que possamos marchar na direção do que nos reúne hoje aqui, com tantas personalidades importantes que ao longo do processo nós teremos a oportunidade de mencionar, eu passo a palavra ao professor Francisco Sena. Boa tarde. É imensa honra que sinto em poder estar aqui nessa data e ao lado de uma mesa alta tão ilustre. E eu só tenho a agradecer o convite do meu prezado amigo, presidente Joacy Fonseca de Góes. Eu acho que os superlativos são poucos para elogiá-lo, porque Joacy, sem dúvida, é a maior inteligência viva da Bahia. O professor Dr. José Nilton Pereira, orador oficial, meus cumprimentos, satisfação muito grande estar ao seu lado, grande educador da Bahia. Dr. Eduardo Moraes de Castro, ex-presidente e presidente de honra desta casa e da Associação Comercial da Bahia, pessoa muito grata ao meu coração. E do professor Dr. Ricardo Nogueira, que é consultor jurídico e membro desta mesa, que me formulou o convite em nome da casa e a quem agradeço toda a atenção e cuidado especial no trato desse convite. Muito obrigado a todos, as presenças aqui. Eu vejo aqui nesta sala somente amigos muito queridos. E sei que não é fácil num dia de semana estar aqui às 17 horas no centro da cidade. Todos têm muitos compromissos. Então eu fico muito honrado com as suas presenças. Muito obrigado. Posso dar início? Bem, o tema que me foi proposto é Proclamação da República. Eu sugeri como subtítulo um golpe de Estado. Porque de fato foi e se consagrou na história do Brasil como um golpe de Estado. Não vou falar do ponto de vista, digamos assim, partidário. Eu vou fazer uma análise histórica dos fatos que sucederam para que a gente possa entender e contextualizar o Brasil. Eu aprendi com o Dr. Norberto Odebrecht que ele sempre me dizia, e dizia a todos que o cercavam, que a única certeza na vida é a mudança. Tudo muda, para melhor ou para pior, mas tudo muda. Nada permanece como está. E assim é a política, e assim a sociedade, e assim a história. Nós vivemos no século XIX um período de grandes transformações, de grandes revoluções. Revoluções, algumas que foram do ponto de vista bélico, outras foram do ponto de vista cultural, social, empresarial, da produção, que é o caso da Revolução Industrial. E no campo das ideias, nós iniciamos o século XIX, com a Revolução Francesa, o final da Revolução Francesa e a ascensão de Napoleão ao Império Francês. Constituiu-se um grande imperador. Isso determinou a configuração geopolítica da Europa e do mundo ocidental. E como se refletiu no Brasil e como se refletiu na América? Todas as colônias, ou ex-colônias, como se diz hoje, hispano-americanas, ou seja, de Portugal e de Espanha, ibéricas, se tornaram independentes neste curto período de influência política de Napoleão, que dominou a Europa continental praticamente, e fez com que muitos soberanos fossem destronados e outros, como no caso de Dom João VI, tivesse que fugir para o Brasil, transferindo a sede do reino para o Rio de Janeiro. Por outro lado, na Revolução das Ideias, nós tivemos no século XVIII o iluminismo e no século XIX o positivismo de Augusto Comte, que transformou completamente o pensar do Ocidente e, obviamente, as relações do Estado com a própria Igreja, que até então a Igreja e Estado constituíam um poder único. O Brasil, de colônia de Portugal, assumiu no século XIX, ascendeu à condição de vice-reino e depois Reino Unido de Portugal, com a chegada da família real aqui. E
Obviamente, após o regresso de Dom João VI e o curto período que Dom Pedro I ficou aqui no Brasil, conquistou a sua independência e, obviamente, se constituiu uma nação livre e soberana. Essa soberania que foi conquistada não muito rapidamente, nós sabemos, durou alguns anos, a partir de 1822, só se consagrando em 15 de novembro de 1825, mas de qualquer maneira tornou-se um Estado soberano. Mas algumas nações conquistaram sua independência com o sistema republicano, que estava tão em voga na época, que era, como dizia assim, o que se recomendava em princípio aos povos que gostariam de se autogerir. O Brasil foi uma exceção na América Latina. O Brasil se tornou um grande império, um importante império. O Brasil conseguiu reunir as suas províncias, tão diversas e tão longínquas umas das outras, imagina, do norte ao sul do Brasil, e se tornar uma nação com unidade. Isso se deve a Dom Pedro I, obviamente, que após a proclamação da independência, viajou pelas províncias brasileiras, tentando unificar o território, para impedir que se tornassem pequenas republiquetas, como aconteceu a divisão na América Espanhola, que não se tornaram pequenas, grandes republiquetas, porém o território era muito maior e muito mais disperso. O que vai acontecer no Brasil é que nós vamos ter um segundo reinado de Dom Pedro II, que assume o trono com a maioridade adiantada e reina por meio século nesse país. Mas um soberano legítimo, nascido aqui no território. Filho de portugueses, como muitos de nós somos descendentes, mas brasileiro de fato, genuíno, e não só brasileiro porque nasceu aqui, brasileiro de coração de fato. Um grande soberano, respeitado internacionalmente, um homem que durante o seu governo conseguiu reinar, ou conseguiu imperar, somente com uma Constituição, a de 1824. Na República nós já tivemos 6 constituições. Não sei se essa é a última, certamente não será. Então havia uma estabilidade muito grande, reinava uma estabilidade muito grande. O Brasil vinha de uma situação agrária, de monoculturas regionais importantes como o açúcar, o fumo, o café, a pecuária, vamos chamar também, e o Brasil precisava transformar-se numa economia industrial para poder acompanhar o ritmo das nações que assim o fizeram e que avançaram economicamente em todo o hemisfério. Nós sabemos que a América do Norte passa a ser uma referência no mundo no século XIX. Até então reinava a Inglaterra como o grande farol e o grande dominador, ou seja, capitaneando um imenso império, mas um império que não se estendia somente pelo domínio territorial de povos, mas também pelo domínio econômico de outros povos, como era o caso do Brasil, que dependia substancialmente do investimento inglês, do capital inglês, para poder criar sua infraestrutura necessária ao seu desenvolvimento. O Brasil, obviamente, não é uma nação isolada, nenhuma nação é isolada por si só, e obviamente acompanha o que vai acontecendo ao longo da história em diversos países, principalmente aqueles cuja influência se faz mais presente, como no caso a França, no ponto de vista ideológico, a Inglaterra no ponto de vista econômico, os Estados Unidos no ponto de vista do exemplo da sua independência, primeiro país a se tornar independente no continente americano, e o ideal da democracia norte-americana. Nós temos o iluminismo com o ideal da liberdade, igualdade e fraternidade, mas nós vamos ter no século XIX o positivismo de Augusto Comte, que vai de uma certa forma privilegiar, eu diria assim, eu não digo que a razão, mas o desenvolvimento humano a partir do homem e não da fé e não da igreja. Bem, em torno de 1870, nós tivemos no Brasil as primeiras manifestações de fato que induziram o monumento, vamos chamar de
tentativa de ser revolucionário, de tornar esta nação a república. E foi feito um grande manifesto de 1870. Eu até recomendo a todos que possam acessar esse manifesto. No Google tem lá muito claramente. Olha, eu senti não ter chegado pelos Correios um livro que eu adquiri para me auxiliar nessa fala hoje aqui, mas no final ele faz falta e não fará tanta. Mas é um livro que se chama Propaganda Republicana, de Antônio da Silva Jardim, com discursos, opúsculos, manifestos e artigos coligidos, anotados e prefaciados por Barbosa Lima Sobrinho. Uma edição de 1978 do Ministério da Educação e Cultura. Bem, e aqui eu anotei aqui, para fazer uma leitura, do final desse manifesto, o dito Manifesto Republicano de 1870, assinado por diversos expoentes daquela época, dentre eles um nome que me pareceu mais familiar, Quintino Bocaiúva. Nesse manifesto, a sua conclusão diz o seguinte, em 1870: expostos os princípios gerais que servem de base à democracia moderna, única que consulta e respeita o direito e a opinião dos povos, temos tornado conhecido o nosso pensamento. Como o nosso intuito deve ser satisfeito pela condição da preliminar estabelecida na própria carta outorgada, a convocação de uma Assembleia Constituinte, com amplas faculdades para instaurar um novo regime, é necessidade cardeal. Ou seja, a pretensão deste documento era que acontecesse no Brasil uma Constituinte, para saber se o Brasil desejava permanecer monárquico ou tornar-se republicano. Como houve na República, em 93, uma Constituinte para saber se o Brasil queria retornar à monarquia ou permanecer republicano, com parlamentarismo ou presidencialismo. Pois bem, as reformas a que aspiramos são complexas e abrangem todo o nosso mecanismo social, obviamente. Negá-las absolutamente fora uma obra ímpia, porque se provocaria resistência. Aprazá-las indefinidamente fora um artifício grosseiro e perigoso. Fortalecidos, pois, pelo nosso direito e pela nossa consciência, apresentamo-nos perante os nossos concidadãos, arvorando resolutamente a bandeira do Partido Republicano Federativo. Então criou-se a partir daí um Partido Republicano Federativo no Brasil. Somos da América e queremos ser americanos. A nossa forma de governo é, em sua essência e em sua prática, antinômica e hostil ao direito e aos interesses dos Estados americanos. A permanência dessa forma tem de ser forçosamente, além da origem de opressão no interior, a fonte perpétua da hostilidade e das guerras com os povos que nos rodeiam. Perante a Europa, passamos por ser uma democracia monárquica que não inspira simpatia nem provoca adesão. É o ponto de vista deles. Eu não concordo. Perante a América, passamos a ser uma democracia monarquizada, onde o instinto e a força do povo não podem preponderar ante o árbitro e a onipotência do soberano. Pouco antes, nos anos 80, Dom Pedro II esteve presente à Feira Mundial Internacional de Nova York. Foi o único soberano presente, desfilou pelas ruas dos Estados Unidos, ovacionado, e um pequeno partido que existia à época o lançou como candidato a presidente da República dos Estados Unidos. Tal o prestígio que ele tinha e o respeito internacional dele. Em tais condições, pode o Brasil considerar-se um país isolado? Não era. Não só no seio da América, mas no seio do mundo. O nosso esforço dirige-se a suprimir este estado de coisas, pondo-nos em contato fraternal com todos os povos e em solidariedade democrática com os continentes de que fazemos parte. Este manifesto foi assinado pelos senhores e eu não assino embaixo. Se lá estivesse, faria um manifesto contrário. Bem, a proclamação da República, na verdade, houve algumas
tentativas de proclamação da República no Brasil. Nós tivemos a conspiração denominada Inconfidência Mineira de 1789, que era mais uma revolta contra o fisco, mas também tentava instalar uma república. Aqui na Bahia, a conspiração baiana, a conjuração baiana. A conjuração baiana, de fato, tinha uma intenção republicana. E tinha um ideal muito mais completo e complexo do que a Inconfidência Mineira. E, no entanto, tivemos 4 mártires enforcados, esquartejados, e o Brasil desconhece. Conhece somente um, que é o Tiradentes, pela Inconfidência Mineira, que estão aqui na Praça da Piedade. Inclusive, quando eu presidi a Fundação Gregório de Matos, eu mandei confeccionar e colocar os 4 bustos dos 4 inconfidentes baianos, ou conjurados baianos, com o texto sobre cada um, e o portão, que tem o desenho do grande Caribé, o gradil, tem 4 portões, cada portão no piso tem uma lápide com o nome de um dos conjurados mortos. Uma homenagem que nós fizemos. Em 1817, nós tivemos a Revolução Pernambucana. A Revolução Pernambucana, ela teve reflexos, inclusive, aqui na Bahia, porque ela foi, de uma certa forma, sufocada pelas tropas enviadas a partir da Bahia e com apoio de Dom João VI, que reinava, então, aqui no Rio de Janeiro. E o 8º Conde dos Arcos, doutor Eduardo, foi digamos assim, o governante maior nessa luta para conter essa revolta que tentava uma separação do Brasil, Brasil português, mas o Brasil ainda não era independente, era Reino Unido de Portugal, né? E, obviamente, os revoltosos foram aprisionados e o seu grande líder foi julgado e fuzilado aqui no Campo dos Mártires, que é o nosso Campo da Pólvora. O Padre Roma. Nós tivemos também a Revolução Farroupilha de 1839, a Revolução Farroupilha no Rio Grande do Sul. Então, no Brasil eclodia Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Sul, mas nenhuma teve sucesso de fato, tendo em vista que o Império era forte naquele tempo e conseguia sufocar e unir o Brasil com o governo central monárquico. A situação política em 1889 vai ser muito diferente. Dom Pedro II, magnânimo Dom Pedro II, já idoso, adoentado, enfraquecido, retornado de uma viagem que fez à França, onde se tratava problema de saúde, tinha deixado aqui reinando a sua filha, a princesa Isabel, casada com o Conde D, francês, que não tinha simpatia do povo brasileiro, e que o único ato de fato dele que ficou na história foi ter liderado o movimento da Guerra do Paraguai por parte do Exército Brasileiro, mas mesmo assim com um lado negro escrito na história, porque mesmo o Paraguai tendo perdido a guerra, o povo foi saqueado, foi destruído, o território foi repartido, e o Paraguai nunca mais conseguiu se erguer como potência, e era a maior potência da América do Sul. Pois bem, e tudo isso tendo por detrás o dedinho do capital inglês, porque o Paraguai se insubordinou aos empréstimos ingleses e trabalhava com recursos próprios. A única ferrovia da América do Sul feita com capital próprio foi a do Paraguai. Pois bem, o que é que vai acontecer nesse período? O que enfraqueceu o Império para que a República pudesse acontecer? Em princípio, 3 ou 4 fatos, mas não são somente estes, todos nós sabemos, porque a história é uma soma de um conjunto de fatores que vão gerar algum movimento. Um deles é que, com a Guerra do Paraguai, já tendo falado deste assunto, pela primeira vez o Exército Brasileiro aparece no cenário nacional com certo prestígio, com certa força, porém não com reconhecimento esperado.
É isso. Esse reconhecimento, principalmente pelo soldo muito baixo das tropas e pelo desprestígio das Forças Armadas, de uma certa forma, cujo privilégio, a aeronáutica não existia, Santos Dumont não havia nascido, mas cujo privilégio era o da Marinha, a primeira força militar brasileira constituída, e que tinha realmente, gozava de todo o prestígio no âmbito nacional da nossa monarquia. Pois bem, então começa a haver digamos assim, um descontentamento de tropas, de subordinados, coisa de quartel e insatisfação contra o Império. Por outro lado, nós temos o ideal republicano, do positivismo, desse manifesto de 70, daqueles que queriam acompanhar o movimento político de povos irmãos, que cada um tem a sua história, cada um vive do seu jeito, mas tem que se copiar tudo e repetir acertos e repetir erros dos outros. Pois bem, tivemos também nesse período do final do século XIX toda uma transição para a abolição da escravidão no Brasil. A partir de 1850, a lei Eusébio de Queiroz, se não me engano, que proibiu o tráfico de escravos, de escravizados, como se diz, para o Brasil, que todos nós sabemos que, embora houvesse proibição, ainda havia um certo contrabando, mas de qualquer maneira já estava estabelecida a proibição do tráfico de escravizados para o Brasil. Em 73 nós tivemos a lei do ventre livre, esta sim, que libertou os nascidos já sem a peja da submissão escravizada. Depois nós tivemos na década de 80 a lei dos sexagenários, onde se libertou aqueles com mais de 60 anos, tendo uma fase de transição para a aplicação da lei. Obviamente, quando foi promulgada em 13 de maio de 1888 a Lei Áurea, parece que a história assim o diz, que somente 10% dos afrodescendentes no Brasil ainda eram escravizados. Então, portanto, nesse processo, cerca de 90% já estava gozando de, eu não vou chamar de benefícios, mas do direito de uma vida livre, talvez não digna ainda, porque tinha direitos de liberdade, mas não tinha direitos de acesso, nem educação, os escravos libertos. Por outro lado, nós tivemos, então, vamos considerar que o processo da abolição, o processo que se inicia com a revolta do exército, dos soldados, o processo do iluminismo, né? E um outro fator é que Dom Pedro, já idoso, se questionava muito da sua sucessão, porque quem iria assumir, reinando em nome da princesa Isabel, seria o conde de indesejado pela população. Então não havia perspectiva de uma sucessão à altura do que se desejava àquele tempo. Esses são colocados em toda a literatura que eu busquei, como os 4 fatores mais importantes para se conquistar a República no Brasil. Eu vou ler aqui uma coisa que diz assim: o governo imperial, através do gabinete ministerial, chamado Gabinete Ouro Preto, empossado em 7 de junho de 1889, sob o comando do presidente do Conselho de Ministros do Império, Afonso Celso de Assis Figueiredo, o Visconde de Ouro Preto. Na verdade, o Visconde de Ouro Preto, ele foi a pessoa visada pelo Marechal Deodoro para ser destituído do cargo. Nunca o Marechal Deodoro desejou destronar Dom Pedro II, na verdade. Então, essa é uma figura importante para a gente estudar e considerar nesse processo. Do Partido Liberal, percebendo a difícil situação política em que se encontrava o Brasil, apresentou em última e desesperada tentativa de salvar o Império, à Câmara Geral, ou seja, a Câmara dos Deputados, um programa de reformas políticas para salvar o Império, entre outras as seguintes medidas.
maior autonomia administrativa para as províncias, que assim o reivindicavam. Liberdade de voto, liberdade de ensino, redução das prerrogativas do Conselho de Estado e mandatos não vitalícios para o Senado Federal. As propostas do Visconde de Ouro Preto visavam preservar o regime monárquico no país, mas foram vetadas pela maioria dos deputados de tendência conservadora que controlava a Câmara Geral. No dia 15 de novembro de 1889, a República era proclamada. Ou seja, a monarquia não conseguiu que a Câmara, ali representada pelos conservadores na sua maioria, entendessem que o Brasil precisava mudar dentro daquele regime próprio. E o governo monárquico perdeu o prestígio e o apoio dos grandes senhores detentores da mão de obra escravizada no Brasil, porque perderam um capital ali empregado, não só por ter pago por isto, mas também porque deixava de produzir a partir desse capital empregado. E queria um retorno financeiro, ou seja, queria ser, como é que se diz, indenizado pela abolição. E não foi. Então, a monarquia, sem poder contar com os militares do exército, sem poder contar com os produtores agrários, por causa da abolição, sem poder contar com os conservadores que não entendiam a necessidade de mudança, e diante de um pensamento do seu tempo revolucionário positivista, terminou sendo sufocada. Por outro lado, o Brasil enfrentava uma crise econômica muito grande. Esta crise econômica do Brasil teve início em 1870, foi quando terminou a Guerra do Paraguai, de 65 a 70. O que o Brasil investiu na Guerra do Paraguai descapitalizou o Brasil, e a partir daí passamos a ter uma inflação que não existia antes. Uma inflação de 1,75% ao ano. Esta inflação foi também um dos motivos da queda da monarquia. Imagine hoje em dia, era uma queda atrás da outra, né? Nenhum governo se sustentava. Pois bem, eu tenho aqui, eu reuni aqui uma série de coisas interessantes. Por exemplo, quem foram os vultos mais importantes nesse processo, vamos chamar de revolucionário? Benjamin Constant. Não sei se vocês estão atentos, de que em todo esse período, principalmente no século XIX, quem mandava nos bastidores era a maçonaria. Assim a maçonaria fez a independência dos Estados Unidos, assim a maçonaria fez a Revolução Francesa, assim a maçonaria fez a independência do Brasil, e assim a maçonaria fez a proclamação da República. Eu vou ler aqui para vocês. Entre os 12 presidentes da Primeira República, 8 foram maçons. Deodoro da Fonseca, grão-mestre. Prudente de Moraes, Campos Salles, Rodrigues Alves, Nilo Peçanha, também grão-mestre, Hermes da Fonseca, Venceslau Braz e Washington Luiz. Todos eles maçons. O primeiro ministério do governo provisório, porque quando se proclamou a República, se instalou um governo provisório até que se elegesse o presidente. Rui Barbosa, os maçons, todos maçons. Todos que eu vou ler aqui eram maçons. Rui Barbosa, ministro da Fazenda, Quintino Bocaiúva dos Transportes, Demétrio Ribeiro da Agricultura, Aristides Lobo do Interior, Benjamin Constant da Guerra, Campos Salles da Justiça, Eduardo Van der Stock da Marinha. As implantações de um Estado laico, separada da Igreja Católica, objetivada pela Constituição de 1891, era uma antiga reivindicação maçônica. Hoje são os Illuminati, nós sabemos.
Pois bem, então Benjamin Constant, a América do Norte tem um pai da independência, né? Um patrono. Nós temos aqui Benjamin Constant, na República. Benjamin Constant era o iluminista intelectual que motivou todo esse movimento e foi minando com o seu discurso os poderes, as instituições. E é muito importante que a gente preste atenção e estude um pouco mais sobre esses personagens, porque a gente estuda muito pouco a nossa história, né? Eu digo sempre que uma coisa é ler, outra coisa é ler no aspecto crítico, de compreensão, mas não de aceitação plena, mas de aceitação crítica, né? Outra figura importante, que na verdade quem proclamou a República foi José do Patrocínio. José do Patrocínio, ele era um jornalista, ele era vereador, ele era um homem monarquista, depois se torna republicano. E quando no dia 15 de novembro as tropas lideradas pelo Marechal Deodoro da Fonseca, que não pretendia destronar Dom Pedro II, como eu já falei antes, mas destituir o Visconde de Ouro Preto, retorna ao seu quartel, imaginando que até que Dom Pedro iria formar um outro gabinete de governo. José do Patrocínio se precipita e na Câmara anuncia, com o apoio dos deputados, a proclamação da República. Então ele não foi o pai, mas foi o executor, na verdade. Deodoro da Fonseca foi um fantoche. Um fantoche, porque monarquista, da guarda pessoal do imperador, fiel ao imperador, tinha sido condecorado pouco antes com uma medalha de mérito pela fidelidade ao monarca, né? Ele na verdade, levado, porque hoje a gente chama de fake news, não é, professor? Fake news. Porque disseram a ele que o Visconde de Ouro Preto iria prendê-lo, porque sabia que ele iria se revoltar, e não havia esta intenção. Aí ele vai então para prender o Visconde de Ouro Preto, e aí termina se proclamando a República. Ele não queria ser presidente, e o foi por muito pouco tempo. Último, exatamente. E ficou, segundo relatos, né, de historiadores de respeito, de renome, ele ficou muito, eu não vou usar a palavra entristecido, mas ele ficou muito deprimido pelo fato da República ter sido proclamada e como foi proclamada. Uma coisa era o manifesto de 1870 para a realização de um plebiscito. Outra coisa é você fazer um ato. Olha, os militares da monarquia eram um número muito maior do que aqueles liderados por Marechal Deodoro. Floriano Peixoto era o chefe dessa, vamos chamar assim, dessa guarda do Império, muito mais numerosa, e que foi solicitado para combater, impedir que os revoltosos, liderados pelo Marechal Deodoro, tomassem o ministério, aprisionassem como aprisionaram o Visconde de Ouro Preto e depois se proclamasse a República. E o Floriano Peixoto disse que, até disseram, ele foi um dos heróis da Guerra do Paraguai. Disse: você combateu pelo Império na Guerra do Paraguai. Ele disse: na Guerra do Paraguai eu combati contra inimigos, aqui eu não vou combater contra meus iguais. E assim se rendeu, quer dizer, se rendeu, se resguardou no quartel. Então não houve resistência nenhuma. Dom Pedro estava em Petrópolis com a família imperial. Quando soube do fato, desceu de Petrópolis para o Rio de Janeiro. Chegando no Rio de Janeiro, pensou que aquele movimento faria com que ele formasse um
como é que chama? Gabinete de governo, novo gabinete de governo. Mas recebe uma carta do Marechal Deodoro, o grande traidor do imperador que se consagra, dizendo que dava a ele 24 horas para se retirar do país. 24 horas em exílio para se retirar e não mais retornar, e com toda a sua família do Brasil. Um reinante, um monarca brasileiro que governou com toda a dignidade, que fez o Brasil ser o que foi, grandioso como foi no século XIX, ter que sair para o exílio, velho. 15 dias depois, Dona Leopoldina morreu de desgosto. 2 anos depois, ele morreu de doença agravada por toda a situação de depressão. E nunca deixou, em todas as suas manifestações orais ou escritas, de demonstrar o seu amor pelo Brasil. E a sua mágoa pelo que aconteceu, obviamente, mas com magnanimidade. Magnanimidade. Floriano Peixoto foi, na verdade, o segundo presidente. Deodoro ficou muito pouco tempo, Floriano Peixoto também não concluiu. Aliás, ele governou 2 vezes. Ele governou 2 vezes. Enfim, nós vamos ter a melancólica despedida do monarca, que foi acompanhado por poucos amigos. Uma das figuras que o acompanhou foi uma baiana ilustre, a Condessa de Barral. Condessa de Barral. E a Marquesa de Muritiba, e teve um outro... O Barão de Loreto, exatamente, o Barão de Loreto, muito obrigado. O Barão de Loreto e a nossa Condessa de Barral, que era filha de um dos grandes senhores de engenho do Recôncavo de Santo Amaro, ajudou a custear a estadia, o dia a dia do imperador na Europa, com a vida muito mais simples, mais humilde e tudo mais, porque ela era senhora de uma grande fortuna e tinha uma relação pessoal muito grande, foi inclusive preceptora dos filhos do imperador, não é? Pois bem, Dom Pedro II, eu diria que, como a história relata, o título que lhe cabe é de magnânimo. Ele foi realmente magnânimo. Ele não queria ser imperador. Ele foi por herança, por dever. Ele queria ser professor. Ele era um cientista. Ele era um homem preocupado com o ser humano, a natureza, o avanço da ciência, das artes. Durante o Império, ele e Dona Teresa Cristina foram mecenas das artes, enviando brasileiros. Vou dar um exemplo, Carlos Gomes, nosso Carlos Gomes, o grande compositor Carlos Gomes, que, dentre outras obras, compôs o Guarani, quando estava na Itália estudando, sob o patrocínio da coroa brasileira. E esse homem, quando ele apresenta na Itália a ópera O Guarani, no Teatro Scala de Milão. Magnífico, quem não foi, vá, um dia vá assistir alguma coisa lá que vale a pena. Se não for assistir, visite o prédio, mas se puder assistir uma ópera, vale a pena. Eu consegui, por sorte, fiquei num camarote, porque uma pessoa amiga que ia naquela noite me deu o bilhete, porque senão, se não se compra com alguns meses de antecedência, não se consegue lugar. É isso que eu vou falar agora. Muito obrigado pela lembrança. E nós homenageamos essa figura aqui na Bahia, porque quando retornou ao Brasil, ele apresentou a ópera O Guarani no Teatro São João. E quando, em 1919, se construiu o teatro, o Cursaal Baiano, no ano seguinte, em 1920, o nome é trocado para Cine Teatro O Guarani, em homenagem a ele. E a rua aberta de frente, que era a rua São Bento de Baixo, da saída da Praça Castro Alves, foi batizada com o nome de Rua Carlos Gomes. Vejam por quê. E de repente troca o nome, o Guarani, por Glauber Rocha. Merece
todas as homenagens, mas não despiam um santo para vestir outro. Tiraram a homenagem de Carlos Gomes para homenagear Glauber Rocha. Por que não fazer um outro cine teatro com o nome de Glauber Rocha, em outro local mais bonito, mais grandioso, e assim por diante? É a Bahia. Pois bem, então, a monarquia, Dom Pedro, voltando a falar de Dom Pedro, olha, Dom Pedro, quando esteve em Nova York, nessa feira, ele conheceu Grambel. E conhecendo Grambel, ele trouxe o telefone para o Brasil. O Brasil foi a segunda nação do mundo a ter linha telefônica. Na Filadélfia. Durante o Império, nós tivemos avanços aqui. O Brasil acompanhava de perto. Telégrafo, telefone, bonde, tudo que... Então, nós vamos ter a figura de um monarca realizador. Um monarca que não tinha a menor vaidade de ser soberano. E, segundo historiadores, no fundo ele era republicano. Ele queria que a república se instalasse de uma forma pacífica, que a coisa acontecesse. No fundo ele era republicano. No fundo ele era abolicionista e não conseguiu ser mais, porque a classe conservadora não o permitiu. Democrata. E aí o que é que vai acontecer com a proclamação da República? Um desbaratamento. O que é que eu fiz? O que é que eu vou fazer? E agora? Está feito. E agora? Todo mundo perdido. Completamente perdido. Nova Constituição, 2 anos depois, em 91. Nessa sequência o Brasil vai ter 6 constituições ao longo da República. Foi um golpe militar. E a República é uma república de estrutura militar, de alternância militar, de vários governos. É um período civil e um período militar. Somente após 85, de 85 para cá, que nós temos o mais longo período democrático do país. E mesmo assim, olha lá. Então, esta república começou mal. E eu diria que anda mal. Bem, e a nossa bandeira? O que é a nossa bandeira? A nossa bandeira, nós tínhamos uma bandeira com as cores verde, amarelo, azul, anil. Verde, amarelo, azul, anil. Me vesti com as cores da bandeira para homenagear. O verde da Casa dos Bragança, o amarelo da Casa dos Habsburgo. O azul é o céu com as constelações que estavam no zênite no dia 15 de novembro de 89, na altura do Rio de Janeiro, ou seja, era o céu do Rio de Janeiro, estrelado do Rio de Janeiro, na data da proclamação da República. E o que quer dizer essa ordem e progresso na bandeira do Brasil? Em primeiro lugar, essa não foi a primeira bandeira republicana. A primeira bandeira republicana foi desenhada por Rui Barbosa. Incrível, né? Essa bandeira era uma réplica da bandeira norte-americana, só que em vez de ser azul, vermelho e branco, era verde e amarela, com as letras horizontais e aquele retângulo em cima com as estrelas que representavam os 27 estados do Brasil. Rui Barbosa pretendeu, no seu desenho, que esse retângulo estrelado tivesse fundo preto, para representar a afrodescendência brasileira. Mas logo de imediato, ela já foi feita com fundo azul. Pois bem, mas logo depois surgiu um outro modelo positivista. No positivismo, o positivismo tem um lema que é o seguinte: meu francês não é bom, mas também dá para se entender. L'amour pour principe et l'ordre pour base, le progrès pour but. Ou seja, o amor como princípio e a ordem como base, o progresso como meta. O amor como princípio, ordem como
base e progresso como meta. Suprimiram o amor, suprimiram o princípio. E ficou somente ordem e progresso. Eu conheci tem um grupo grande de brasileiros que pretendiam fazer um movimento para que o amor passasse a constar da bandeira, né? Eu tiraria esse lema todo. Eu limparia a bandeira. Eu deixaria uma bandeira com 3 cores, limpa como é a bandeira do Japão, né? Enfim, mas isso não interessa. E nós passamos a ter o nosso estandarte nacional, a nossa bandeira. Eu trago aqui no peito a bandeira monárquica que eu trouxe para mostrar a vocês. Em 1993, nós tivemos um plebiscito. O plebiscito que deveria ter ocorrido no século XIX foi acontecer em 93, manipulado, obviamente, porque depender de como você faz as colocações, você obtém as respostas desejadas, né? Então, o plebiscito seria pela monarquia ou república, parlamentarista ou presidencialista. Tivemos 10,25% de adesão pela monarquia parlamentarista. O que foi muito mais do que se podia esperar. Muito mais do que se podia esperar. Um desses votos foi meu. Outro, tá vendo? Então já formamos aqui um pequeno clube, um comitê. Pois bem, as constituições brasileiras, nós tivemos em 24 a Constituição do Império. Ela durou até 91, que foi quando foi promulgada a primeira Constituição Republicana. Essa de 91 durou até 34, a Constituição da Segunda República, que durou até 37, a Constituição do Estado Novo, que durou até 46, a Quinta Constituição, que durou até 67, a do regime militar, que durou até 88, a chamada Constituição Cidadã. Constituição é o que rege a nação, são as bases dos princípios. Hoje nós temos a Constituição rasgada. Bem, vamos ver aqui um pouquinho aqui, porque a gente sabe de qual, mas se eu fizer uma sabatina ninguém sabe. Quem foram os presidentes da República? Eu vou ler aqui numa ordem: Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto, Prudente de Moraes, Campos Salles, Rodrigues Alves, Afonso Pena, Nilo Peçanha, Hermes da Fonseca, Venceslau Braz, Rodrigues Alves, Delfim Moreira, Epitácio Pessoa, Arthur Bernardes, Washington Luiz, Júlio Prestes. Isso daqui é a primeira república, é a república oligárquica. A proclamação da república se dá com as forças do Rio, São Paulo, Minas Gerais. É quem governava esse país. Então, a república federativa, enfim, de federativa não tinha nada. Então, eram oligarquias desse eixo sudeste do Brasil que governava o país. A Segunda República, ela vai de 30 a 37. Aí o Rio Grande do Sul já chega com Getúlio Vargas. Nós vamos ter uma junta governativa provisória, Getúlio Vargas, depois Getúlio Vargas de novo, José Linhares. E aí vamos ter a Quarta República. É uma república populista, que ela vai de 46 a 64. É o pós-Segunda Guerra Mundial. Que o mundo se transforma com a Segunda Guerra Mundial, obviamente o Brasil também. E aí nós vamos ter Eurico Gaspar Dutra, Getúlio Vargas volta eleito, Café Filho, Carlos Luz, Nereu Ramos, Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros, Ranieri Mazzilli e João Goulart. Aí nós vamos ter a Quinta República, que é dos anos militares. Ranieri Mazzilli, Humberto Castelo Branco, Arthur da Costa e Silva, Pedro Aleixo, Junta Militar, Emílio Garrastazu Médici, Ernesto Gázio e João Figueiredo. E depois a Sexta República, ou Nova República, com Tancredo Neves, que não governou,
José Sarney, Fernando Collor, Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula Silva, Dilma Rousseff, Michel Temer, Jair Bolsonaro, Luiz Inácio Lula da Silva. Então, nós vamos ter um país republicano, obviamente, enquanto republicano, com alternância de líderes dentro desse poder republicano, e sem continuidade. O Brasil se torna uma colcha de retalhos políticos, à mercê dos ventos. Nós vamos à mercê dos ventos, né? Ventos calmos, ventos tormentosos, sempre à mercê dos ventos. E aqui na Bahia, como é que chegou a notícia republicana na Bahia? A Bahia era um reduto monarquista, um grande reduto monarquista. O último governador no período monárquico foi José Luiz de Almeida Couto. Cadê Melita? Praça Conselheiro Almeida Couto, onde residia com seus pais, seus avós, e que é o Largo de Nazaré, o Jardim Nazaré. Bem, ele foi destituído, obviamente, quando a notícia chega, e assume o governo da Bahia, provisoriamente, Virgílio Damásio, até a eleição de Manuel Vitorino Pereira, um grande homem republicano, que depois se torna vice-presidente do Brasil e assume a República. O único baiano na história. É isso que eu vou falar. Vocês estão me antecipando as coisas. Na sua gestão, ele adquire o prédio do Catete, reforma e transfere a sede do governo para o Catete. É quem inaugura o Palácio do Catete. Manuel Vitorino Pereira está homenageado junto com seus irmãos, os irmãos Pereira, com os monumentos ali na Conceição da Praia, que foram retirados agora, porque a prefeitura está fazendo uma obra, mas vai recolocar eles. Mas o monumento a Almeida Couto, ele está num canteiro de Nazaré, é um busto, é um pequeno busto. E naquela praça que tem o seu nome só tinha ele. Em 1925, chega ao Brasil os restos mortais de Dom Pedro e de Dona Teresa Cristina. E o Brasil já tinha promulgado um decreto a partir de 1920 permitindo o retorno, e que se dá 5 anos depois. Exatamente em 1925, um grupo de baianos se reúnem, monarquistas, admiradores de Dom Pedro, se reúnem para homenageá-lo. E resolvem, com recursos próprios, não do Estado, recursos próprios, erguer um monumento digno em homenagem a Dom Pedro II. E o fazem sendo inaugurado no dia 7 de setembro de 1937, no Campo dos Mártires, que é o Campo da Pólvora, que a prefeitura, por decreto, renomeou de Praça Dom Pedro II. Esse monumento de 1937 ficou ali até 1949, quando da inauguração do Fórum Rui Barbosa. E para não competir com a figura de Rui Barbosa, que não era monarquista, o monumento foi retirado e colocado no Jardim de Nazaré, e lá está até hoje. Quando eu presidi a Fundação Gregório de Matos, eu com minha equipe, nós restauramos todos os monumentos da cidade e acrescentamos mais de 20 novos monumentos. E o monumento a Dom Pedro foi um desses restaurados, no circuito de todos os outros. E o do conselheiro Almeida Couto, o Dom Pedro estava olhando para cá e o conselheiro Almeida Couto olhando para lá, na posição que ele estava. Eu inverti a posição dele e botei ele olhando para Dom Pedro, um olhando para o outro. Se eram amigos, se eram fiéis, não tinha por que estar com o olhar enviesado, como se um não quisesse enxergar o outro. Eu fiz isto conscientemente, porque achei que assim eles o queriam ou gostariam. Então nós temos no Jardim Nazaré essa figura. Pois bem, esse monumento, eu tenho uma história para contar a vocês. O presidente da comissão que ergueu o monumento a Dom Pedro II foi meu bisavô, meu padrinho de batismo, Dr. Manuel Dias de Moraes. Na placa que tem lá, está em cima o primeiro nome, presidente da comissão.
E a Comissão ao Monumento publicou esse livro e ofereceu a ele. A Comissão do Monumento a Dom Pedro II oferece ao excelentíssimo senhor Dr. Manuel Dias de Moraes. Aqui conta toda a história do monumento, a vida de Dom Pedro, com fotografias da inauguração, de tudo, relatos importantes, fatos importantes. Esse livro só eu tenho, porque é edição exemplar único, que foi oferecido a meu bisavô. Aqui está a história do monumento a Dom Pedro II, que muito recentemente, meu ilustríssimo e querido confrade Joaci Góes sabe da luta da Academia de Letras para que o governo local cuidasse dos monumentos que estavam sendo roubados, depredados. E em uma noite, pararam um caminhão no Jardim Nazaré, roubaram as placas do monumento a Dom Pedro, roubaram o busto do Conselheiro Almeida Couto e no Vale Nazaré o busto de Castelo Branco, em uma noite, para fundir o bronze. Pois bem, então, essa figura de Dom Pedro ficou, queiram ou não queiram, ficou na história do Brasil. E aí eu queria falar uma coisa. Este monumento a Dom Pedro, ele está ali com as mãos postadas nesse sentido. Sabe por quê? Essa é a estátua do Beija-Mãos. E quem é que nós temos aqui? Dom Pedro I, Dom Pedro II, Dona Teresa Cristina, a imperatriz, as figuras portuguesas. Coincidentemente, nesta sala aqui está a monarquia brasileira presente. A história não volta atrás. Agora a gente pode aprender lições. E reconhecer o que é certo, o que é errado. O que aconteceu, aconteceu. Não se muda a história. Mas a gente pode reescrever a história, né? E reescrever a história. Hoje em dia, a tônica de todos é o revisionismo, a releitura, né? Ninguém se conforma com o que já está escrito. Precisamos fazer uma releitura do Império Brasileiro. Dar a César o que é de César, né? E eu lhe digo com toda a pureza de alma, se houvesse plebiscito de novo, eu votaria mais uma vez pela monarquia parlamentarista. Muito obrigado. Antes de abrirmos a palavra para perguntas ao nosso enquanto eu falo depois você diz. Vai ter que inverter, usa o outro, desliga esse. Usa o dele. É isso. Desliga esse. Use o meu então. Desliga o de cá e Desliga esse. Muito bem. Antes de abrirmos a palavra ao auditório, eu quero dizer que no livro que eu escrevi, as 51 personalidades mais marcantes do Brasil, lá está Dom Pedro, eu, com meu livre direito de opinar, acho que apresentei os argumentos que conferem a Dom Pedro II o status do maior estadista brasileiro de todos os tempos, né? E convidar todos os presentes aqui para um encontro importante que haverá aqui amanhã às 5 horas da tarde, que é o lançamento das primeiras obras do convênio com a Assembleia Legislativa. E amanhã um lançamento de uma obra em 7 volumes, muito importante, a partir das 17 horas, com a presença do presidente da Assembleia Legislativa e da direção da Assembleia Legislativa. Portanto, esse é do ponto de vista de um convênio entre duas instituições importantes, como o IGHB e a
com distribuição gratuita, é importante, né, aos senhores. Esse é o maior convênio de edição de livros históricos de grande importância que esse instituto, pelo menos, já assinou até hoje, né, e pela sua abrangência. E, portanto, o convite é dirigido a todos os presentes, a exemplo de Luiz Fischer, de Newton Cleide, de Zita Alves, de Antônio Luiz Calmon Teixeira, de Capitão Oliveira, que aqui se encontra, historiador do nosso Exército, de João Lopes, da Associação Comercial da Bahia, de Nelson Varon Cadena, que lança também, como parte desse convênio, o livro importante do primeiro centenário da imprensa da Bahia, cuja obra eu mereci a honra de prefaciar, o Eduardo Fausto, né, um intelectual conhecido, Conceição Gama, José Mendonça, né, Luiz Guilherme Pontes Tavares, já citado, Walter Moacir, Virgínia Sena, Luiz Baqueiro, Risoldalvo Menezes, minha querida Francis, que aqui se encontra, Conceição Gama e tantos outros, inclusive o presidente da Associação Baiana de Imprensa, Ernesto Marques, que aqui se encontra. E eu aproveito para dizer que ele, ipiraense como eu, dizer a ele, talvez criando um pouco de inveja dele, que ontem eu passei em Pirá na ida da minha viagem para Irecê, onde fui fazer 2 palestras que eu fiz ontem a respeito de 2 temas. O mais importante deles certamente foi falar sobre Teodoro Fernandes Sampaio, ao ensejo da celebração do Dia da Consciência Negra, né? Foi um encontro de grande participação, né? E dizer que passei também em Pirá na volta, né? E registrar mais uma vez essa coincidência afortunada para nós ipiraenses, que há 2 ipiraenses presidindo 2 importantes instituições, esta aqui por mim e a Academia Baiana de Imprensa por ele. E feitas essas observações, eu franqueio a palavra ao auditório que queira dirigir perguntas ao nosso expositor, o primeiro dos quais, aqui à mesa, o professor José Newton Pereira Carvalho. Presidente Joaci, um dia de glória aqui para o Instituto, mais um, em que em 1h15 vimos um professor palestrante resumir aquilo que a Rede Globo levaria 3 ou 4 novelas e mais algumas minisséries. Parabéns pela síntese elevadíssima. A minha pergunta, na verdade, e primeiro queria fazer uma abordagem, era dar um destaque à pessoa de sua admiração, Dom Pedro II. O Brasil não conhece Dom Pedro II na profundidade. Aqueles relatos da época da República foram todos incompletos. Presidente Joaci, hoje há historiadores como Paulo Resutti, como Laurentino Gomes, que já ultrapassaram aquela fronteira ideológica de rancor, de racismo, não, de rancor, de perseguição, de escolher um lado e condenar o outro, entendeu? E isso não funciona mais. Então eu peço aí uns 5 minutos para fazer um pequeno resumo do final da vida de Dom Pedro II, que eu sei que é de sua admiração, Sena. Seguinte, primeiro eu queria lembrar que Dom Pedro II era um homem de uma honestidade incomparável. Lá desde o palácio, ele amparou aquela menina Amanda, que era a dama de honra da princesa Isabel, porque a princesa cegou o olho da menina, brincando. Ele amparou para o resto da vida, e que vai ser a esposa do Franklin Doria, né? O barão de Loreto, certo? Era um homem em que a honestidade estava acima de qualquer parâmetro. Concordando com Joaci, e
e um pouquinho mais atemporal, para mim, onde você escrever assim, os 5 maiores brasileiros de todos os tempos, Pedro II está no meio. E até o século XIX, ele era o número 1. Então eu queria fazer aqui uma fotografia rápida, assim, para a gente fechar aqui o assunto, tá? E fazer a pergunta, ou antecipa a pergunta. É melhor deixar para o fim, né? Tá certo? Seguinte, imaginemos aqui, 14 de novembro, à tarde, Rua do Ouvidor. O Zap começou a correr. O Zap da época era o quê? A fofoca, a intriga, como falou Francisco Sena. Prenderam Deodoro, prenderam Deodoro, prenderam Deodoro. E aquilo criou um tumulto, tá? Daqui a pouco eu vou dizer quem foi que fez isso, e o final dele. Aí no dia 15 de manhã, o quartel amanhece cercado, aquela cena que Francisco brilhantemente ilustrou. Deodoro, lá no quartel, cercando tudo. Floriano não obedeceu às ordens do Visconde de Ouro Preto e mandou abrir os portões. E aí vem a primeira novidade dessas pesquisas de hoje. É de uma carta do Conde D. Deodoro sobe a escada dizendo: viva o imperador! No dia 15 de novembro, de manhã. Resultado, porque é aquilo que Francisco falou, Sena falou, ele achou que tinha derrubado o gabinete, ele não tinha proclamado a república. Aí vai telegrama para Petrópolis, onde estava o imperador com a família, e o imperador foi à missa pela alma de Dona Maria II, era aniversário. A república, Sena, foi tão maliciosa que era para ser proclamada no dia 20 e anteciparam para o dia 15. Sabem por quê? Era o dia de morte da irmã de Dom Pedro II, Dona Maria II. Ali, aquele massacre, aquela perseguição. Ele foi à missa, recebeu um telegrama, não estava bem de saúde, não ligou para o telegrama do Visconde de Ouro Preto, depois recebeu o segundo telegrama, já ameaçador, tá certo? É aí que ele desce com a família para o Rio de Janeiro. Muito bem. Às 15 horas, vai lá um militar dar a ele o ultimato, 2 dias para sair. Uma coisa, assim, um crime quase de lesa humanidade. O homem doente, ferido, se acabando, convocaram para ele fazer reação, ele não quis, ele não aceitou a reação, não. A Bahia, como você falou muito bem, Pernambuco, né? Não aceitou, não. E pegou a família e viajou. Pediu para assistir a missa do dia 17. Sabe o que aconteceu? Não deixaram. Ele sai num barquinho, vai para pegar o navio lá na frente, onde tinha condições, né? E quem o levou foi um militar chamado Pardal Mallet. De madrugada. De madrugada. E o Pardal Mallet dizia o seguinte: se esse homem cair no mar, eu morro também, porque vão dizer que eu assassinei o imperador. Ele para chegar até o navio. Vai a Portugal, foi bem recebido, rejeitou, deram 5 contos de réis a ele, ele devolveu, Joacir. 5 contos de réis, devolveu. Em Portugal, o governo quis ajudar, ele não aceitou. Empresários portugueses que tinham feito a vida no Brasil, ficaram ricos, deram dinheiro a ele, aí ele aceitou. E daí ele vai para Paris, encontrar com a grande paixão dele, não é? É isso que eu quero perguntar. O amor platônico dele, talvez tenha sido amante real, depois que ela ficou viúva, a Condessa de Barral, que é baiana. Tudo que presta, tem um baiano no meio. Tudo que não presta também. É assim. Aqui, já disse em outros lugares, que é um lugar surrealista. A Condessa de Barral, não é? Era aqui da região de Jacuípe. Aí tem uns bueiros ainda, Joacir, no caminho para a Feira de Santana, eu creio que era ali o engenho deles. Um engenho famoso, para dizer que a maior mulher brasileira do século XIX. Olha o que essa mulher fez. Chegou aqui, foi para a França, casou com o Visconde de Montserrat. E aí, atenção historiadores, olha aí uma boa pesquisa. Eu creio que o bairro de Montserrat deve-se a ele. Aqui o baiano atualizou para Montserrat, não é? Ou Serrat, mas é Montserrat, Visconde de Montserrat e depois Conde de Montserrat. Eles moraram aí, tá certo? E essa mulher salvou muita gente na Bahia no cólera de 1852 a 1855. Para não tomar tempo, entre as obras dela, Joacir, participou da fundação da Santa Casa de Misericórdia. É pouco?
a maior mulher brasileira do século XIX. É sobre ela que eu quero perguntar. Dom Pedro vai para a França e passou, a mulher morreu em Portugal, e a última glória dele foi passar um mês no chateau, né, da Condessa de Barral, lá nas vizinhanças de Paris. Ele morre, até o Papa mandou um crucifixo de prata, Paris cheia, a monarquia europeia, e o Brasil proibiu que ele fosse enterrado como chefe de Estado. Hein, Joacir? Ele foi, aí a França, que sabe dar um jeitinho, ele foi enterrado pela Legião de Honra, a Legião d'Honneur, e aí, porque ele era acadêmico. E todos nós que temos cabelos brancos, cuidado, a diferença entre a morte e a vida, para quem tem cabelo branco, é só um descuido. Dom Pedro, em setembro do ano de 21, ele sai na carruagem aberta para ir à academia. Ele pertencia a duas academias francesas. Era amicíssimo de Prudhomme, um poeta famoso. Foi o primeiro homem que recebeu o Prêmio Nobel de Literatura, Sully Prudhomme. Veja o nível deste homem que o Brasil jogou fora, o nível deste homem que o Brasil expulsou indevidamente. E cercaram tudo, Joacir, para não haver homenagem, e não houve homenagem do governo brasileiro. E aí a pergunta é essa aí: a Condessa de Barral teria sido amante de Dom Pedro II ou foi só amor platônico? O que importa é o que contribuiu para a sociedade e para o todo. Se foi ou não foi, se foi, melhor para eles. Se não foi, melhor para eles também. Então, agora, que ela foi uma mulher muito importante na vida dele, foi. Ela foi educada na França, ela falava fluentemente o francês. No dia a dia ela falava o francês. E ela era dona de uma fortuna incalculável naquele tempo. Ela era uma mulher muito educada, muito instruída, adiante do seu tempo. Ela foi da Associação de Senhoras de Caridade da Bahia também. Ela, quando esteve aqui na Bahia, ela tomou uma traquitana, que era um transporte público, e que as mulheres não eram autorizadas a andar em transporte público, porque o transporte público era somente para os homens, e mesmo assim não os da elite. Ela andou no transporte público aqui, para dar o exemplo de que a mulher poderia e deveria usar o transporte público. Foi uma mulher diante do seu tempo. Foi uma mulher, eu diria, que com a fortuna que teve, poderia ter levado uma vida de Fausto, de superficialidade, de festas, de luxo, mas ela preferiu levar uma vida, de uma certa forma, política, porque ao lado dele ela fez política também. E certamente ela deve ter feito a cabeça dos soberanos herdeiros, porque quem é preceptor, quem é duca, faz a cabeça do jovem, né? Então ele entregou a ela essa responsabilidade. Foi realmente uma grande mulher. Eu queria dizer que a nossa imperatriz, Dona Teresa Cristina, faleceu no dia 28 de dezembro de 89. A proclamação da República foi 15 de novembro, eles partiram dia 17 de novembro, a travessia para Portugal levava alguns dias. Logo após a sua chegada, ela morre na cidade do Porto. E ele vai para Paris e morre em Paris no dia 5 de dezembro de 1891. Portanto, resistiu muito pouco, né? A República precipitou ambas as mortes. Talvez mais tragicamente a dela, que de fato não estava adoentada e morreu de desgosto. Ela assim o declarou, né? E ela era uma mulher, ela era filha do rei das duas Sicílias. Ela era napolitana, que era um reino importante. E ao mesmo tempo era Habsburgo também. Então ela tinha toda uma linhagem real extremamente importante para o seu tempo. O casamento dela com Dom Pedro foi um casamento entre duas grandes cortes, né? Da mesma forma que Dom Pedro fez dois grandes casamentos, especialmente o primeiro casamento. Só que a nossa princesa Leopoldina tragicamente morre muito cedo, mas deixa seus herdeiros, e foi a grande responsável
pela trama da independência do Brasil. Todos nós sabemos que a carta que Dom Pedro recebe à margem do Riacho Ipiranga foi dando notícia. Ele somente constatou. E essa trama foi toda através dela, com o poder que ela tinha. O seu pai era o chefe do maior império da Europa continental, o Império Austro-Húngaro, né, do Habsburgo. Pois bem, o Brasil tinha relações estreitas com todas essas cortes. Dizer que o Brasil não era respeitado internacionalmente era muito mais do que é hoje, muito mais do que é hoje. Né? Então, e dignamente representado. Né? Bem, essa colocação que eu falo, que eu faço e que eu fiz aqui, é um reconhecimento de um episódio triste na nossa história. Eu tenho um primo, não vou dizer o nome aqui porque ele não me autorizou, ele nem sabe que eu estou falando hoje aqui, que ele no ginásio, primeiro ano de ginásio, a professora mandou fazer uma redação sobre a proclamação da República. Ele tinha 10 ou 11 anos de idade. E ele fez uma redação cujo título que deu foi O Dia da Injustiça. A diretora do colégio mandou chamar os pais para saber por que ele tinha se posicionado desta forma. E ele ratificou e justificou o porquê. Então, 15 de novembro, o Dia da Injustiça. Alô, é o seguinte, eu fiz uma pequena pesquisa e a seguinte curiosidade: nem sempre o que parece que perde é o que perde. Vocês sabiam que os principais republicanos não viram a cara do século XXI, do século XX? Eu tenho aqui só esses 5 nomes que eu quero ler, ó. Deodoro da Fonseca, morreu em 92. Floriano Peixoto, em 95. Benjamin Constant, em 91. Silva Jardim, morreu no vulcão, no Vesúvio, lá na Itália. E era o mais radical. Pardal Mallet, o que levou Dom Pedro lá para o navio, morreu em 1894. E aqui eu me lembro lá do interior, lá de Tucano, Araci, Serrinha, onde se diz o seguinte: quem pratica o bem multiplica e vem. Quem pratica o mal segue atrás também. Só isso aí. Me fez lembrar a maldição do túmulo de Tutankhamon. Como é? Me fez lembrar a maldição do túmulo de Tutankhamon. Ah, sim, a maldição do túmulo. Olha, eu gostaria somente, se der licença, para indicar este livro de Laurentino Gomes, 1889, é muito bom, é um pesquisador sério, tem muitos livros. E uma outra coisa, eu pulei isso aqui, não posso deixar de registrar. O último, logo em seguida, mas o último grande movimento pela volta da monarquia foi na Bahia, em Canudos, com Antônio Conselheiro. E foi sufocado porque era um movimento monarquista. Muito bem. O auditório, pois não? Eu falo aqui mesmo, obrigado. Boa noite, eu queria cumprimentar a Rita Mesa, particularmente o professor Francisco Sena, que sempre tem algo muito bom para nos oferecer e hoje nos brindou com essa magnífica exposição sobre o malfadado 15 de novembro. Eu queria rapidamente lembrar 3 grandes monarquistas vinculados também a essa casa. Em 1983, eu tinha 13 anos e, saindo com meu avô da casa de Dona Edith e Judite Mendes da Gama e Abreu, nós viemos para cá, porque Dr. Pedro Calmon estava aqui. E naquela época, Dona Edith me apresentou a ele. Eu era adolescente, estava na 7ª série de ginásio e fiquei muito impressionado. E uma das coisas que Dr. Pedro dizia é que era monarquista por teimosia. Inclusive, a nova edição da História do Brasil, dele, de Pedro Calmon, foi reeditada esse ano, em 5 volumes e não 10. Infelizmente, sem as gravuras, sem as ilustrações, mas está muito boa. E no prefácio está consignada essa frase dele, que ele era monarquista por teimosia.
Outro sócio correspondente dessa casa, Câmara Cascudo, o maior folclorista que nós tivemos, e que era amicíssimo de Dom Pedro de Alcântara, né, filho da princesa Isabel, e que vai, digamos assim, instituir o ramo de Petrópolis da família imperial. E o comandante, cavaleiro do Império Britânico, agraciado por sua majestade a Rainha Elizabeth II da Inglaterra, professor Gilberto Freire, também monarquista. Quer dizer, não é algo idiosincrático de esquisitões saudosistas, porque as 10 maiores nações do mundo, né, 8 com IDH, né, mais altos, são monarquias, não é? Mas é como o professor Francisco Sena e os outros pares disseram, nossa história não é conhecida, nós temos essa missão. E na palestra passada se comentou, se cogitou em alguns seminários sobre a Constituição de 1824, porque é uma Constituição que até hoje impressiona pela sua qualidade. Por exemplo, nós não teríamos, durante o Império, a crise com o STF, que se chamava Supremo Tribunal de Justiça. Primeiro porque o artigo 163 da Constituição do Império dizia o seguinte, que só podia ser ministro do Supremo Tribunal de Justiça magistrados togados de carreira, escolhidos por antiguidade, doutor Calmon de Passos pode me ajudar também nisso, escolhidos por antiguidade, não é? Entre os próprios magistrados e a lista tríplice submetida ao imperador. Quer dizer, não tinha janeleiro no Supremo, porque hoje nós só temos o Luiz Fux como juiz de carreira, e se tornou, infelizmente, um tribunal político. Por fim, eu queria que o professor Chico Sena pudesse tocar rapidamente, por causa do avançado da hora, sobre a reação primeiro aqui na Bahia, porque a Bahia não adere à República. Hermes recebe o telegrama e diz, nós somos fiéis à instituição do Império. Esse particular que eu queria que o professor... E aí Dom Pedro até diz no navio, fica sabendo depois, por telegrama, ele diz, a Bahia, sempre a Bahia. Então, eu agradeço esse tempo que vocês me ouviram, mas eu queria ouvir o professor sobre esse particular da adesão da Bahia à República. Por exemplo, esse fato que eu relatei aqui, dessa comissão do monumento a Dom Pedro II, todos eram grandes monarquistas ainda na década de 20 e 30 do século XX. 20 e 30. Eu tenho o meu bisavô, ele veio 87 anos. Nos últimos anos de sua vida, nos últimos 20 anos de vida, ele guardava tudo. Eu guardo tudo também, meu pai também assim o fazia, e é uma tradição de família. Tudo que ele guardava passou para meu pai, tudo que meu pai guardava dele passou para mim, e eu tenho um material muito grande. Ele escreveu 8 volumes, ele datilografava e colava fotos, documentos, tudo mais, e um desses volumes é exclusivamente de correspondências com a família imperial brasileira. Eu tenho tudo isso guardado, registrado, cartas de agradecimentos, de visitas e tudo mais. Aqui na Bahia nós temos, por exemplo, no Instituto Feminino da Bahia, tem um manto da princesa Isabel, que a família imperial doou presencialmente aqui. Dizem que é o manto que ela usou quando da abolição da escravatura. Não é. É o manto quando ela tomou posse como príncipe regente, princesa regente. Então, isso é tido como uma peça de destaque lá da história. Há poucos anos atrás, talvez uns 5 anos atrás, não sei se eu estava presente na visita do príncipe Dom Rafael. Nós estávamos lá no Instituto Feminino e o Instituto montou um mostruário imenso com todos os registros que tinha em imperial aqui no Brasil. Foi uma visita muito bonita. Ele, digamos assim, um jovem muito educado, muito fino. Eu me lembro que ele ia assinar algo e não estava com a caneta. E eu estava com a caneta, por sinal, muito boa no bolso, ofereci a ele e deixei com ele a caneta para ele levar de lembrança. Enfim. E aí eu tive a oportunidade de levar todo esse registro que eu tenho para expor numa das vitrines lá.
E ele viu, tomou conhecimento, apreciou, e principalmente o registro da confecção desse monumento. É isso, doutor Caio. Eu lamento não poder ir mais além do que isso. Também uma observação que é importante registrar é que Rui Barbosa era de fato monarquista. A República, porque a monarquia não aceitou a sua proposição para a criação da federação. O modelo, por excelência, na sua opinião, ele deixou isso claro inúmeras vezes, era o modelo inglês. Ele reputava o modelo inglês, o modelo por excelência. E também uma curiosidade histórica. A famosa frase de Rui Barbosa, a mais conhecida de todas, de tanto ver triunfar as nulidades, e etc, 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 ele proferiu no discurso no Senado em 1914, para defender a vinda dos restos mortais de D. Pedro II para o Brasil. Isso ficou obscurecido e não se realizou em termos imediatos em face da eclosão da Primeira Guerra Mundial. Mas a palavra está franqueada. Mais uma pergunta. Zita Magalhães. Antonieta Aguiar tem um trabalho muito bem feito, que ela fez dentro do Arquivo Público, sobre a aceitação ou rejeição da República na Bahia. Ela tem esse trabalho. Outra coisa que eu quero te perguntar, qual foi o primeiro país que teve o telefone? Porque no Rio de Janeiro a história é o Brasil. Estados Unidos. E há também uma história no Rio de Janeiro que Marcelo Deodoro não estava no quartel, ele estava em casa doente, e que levaram ele para a praça, hoje que é Praça da República, era Campo Santana, para fazer essa proclamação. A versão que eu tenho é essa. E a casa dele está lá, museu. Microfone. Para liderar o exército, na verdade, porque ele não proclamou, né? Mas para liderar o exército. Tanto que ele morreu 2 anos depois. Bom, agora, alguém do auditório ainda quer fazer uma pergunta? Dos dois, quem é que vai falar? O primeiro? Risodalvo ou quem fala primeiro? Mais jovem. É um episódio ocorrido com meu tataravô, o desembargador Calmon, a quem o imperador Dom Pedro II chamava meu menino de ouro. Houve um crime, não estou conseguindo me lembrar o nome da província do Rio de Janeiro, onde ocorreu o fato. Uma pessoa foi morta, um cidadão, e atribuíram a morte, um homem, fazendeiro também, atribuíram a morte ao marido de uma determinada mulher, porque ela era amante do que morreu. Não, a mulher do cidadão, porque ele achava, foi julgado que ele era o responsável. E foi condenado à morte. E pediu o perdão ao imperador Dom Pedro II, que ouviu meu tataravô e que opinou pela não concessão da prisão perpétua. Tempos depois, descobriu-se que quem havia mandado matar tinha sido a mulher. E depois desta data, Dom Pedro II nunca mais proferiu uma sentença de morte, confirmando o caráter de retidão e de justiça que era uma das marcas maiores.
outro episódio também com meu bisavô. Dom Pedro II queria ter o poder de nomear bispos e taxar a Igreja Católica. E essa questão foi cair nas mãos do desembargador Calmon, que decidiu contra a coroa. E em seguida pegou a carruagem e foi ao paço para comunicar a decisão contrária e foi recebido por Dom Pedro II com as seguintes palavras: graças a Deus que ainda há juízes no meu império. Muito bem. Você quer começar? Posso? Rapidinho. Eu queria só mostrar aqui que neste livro tem aqui uma cópia facsimilar de um documento que é carta assinada pelo senhor Dom Pedro II, concedendo a comenda da Ordem da Rosa ao comerciante matriculado Manuel Gomes Costa, avô do presidente da Comissão Central do Monumento do Pedro II, do arquivo Dr. Manuel de Moraes. Leia-se hoje do arquivo do professor Francisco Sena. Muito bem. Risodalvo, com a palavra. Doutor Risodalvo Menezes. Lamentavelmente não cheguei ao início da sua palestra. Por motivos de viagem, tive que viajar 300 quilômetros para chegar aqui, mas de atraso de viagem, cheguei na metade da sua palestra. Tinha todo interesse em assistir, toda, em totum, mas o pouco que assisti aqui e as interpretações me satisfizeram e me adiantaram em conhecimento, me enriqueceram em conhecimento. Mas, professor, eu costumo dizer, acho que dos únicos nobres que falaram aqui, o único da plebe sou eu, que vim lá de Monte Santo, do sertão, e sou monarquista, talvez por imitação do conselheiro. O nosso iraciense não se declarou monarquista, como eu estou me declarando aqui perante esse auditório. Não sei, mas eu lutei pela monarquia e votei na monarquia quando do plebiscito. E continuo cada dia mais admirador da monarquia e acho que ela tem que voltar para retomar a felicidade que o Brasil teve durante a monarquia, durante Dom Pedro II. Digo mais, e costumo dizer, e pergunto ao senhor como pesquisador, se não poderíamos aprofundar, aí vai a minha pergunta, aprofundar mais estudos consistentes com referência à monarquia, no sentido de provar que ela na realidade não foi um golpe ou uma injustiça, mas uma maldição, como foi a dos faraós. O nosso professor Zé Newton relembrou aqui que de todos os que participaram, os cabeças, não chegaram ao século XX, ao século XIX. Isso é maldição. O que é conselheiro à Guerra de Canudos? É a maior maldição da história do Brasil e da República. E se pesquisarmos mais a República, vamos ver que está certo que ela tem feitos realmente que dignos até de aplausos. Getúlio, com toda a sua ditadura, acho que contribuiu bastante para o Brasil e poderia ter contribuído mais. Mas, na realidade, desde Marechal Deodoro da Fonseca, desde o próprio Floriano, que depois, apesar das qualidades monarquistas que o nosso palestrante revelou aqui, na realidade foi fraco. Foram covardes, como são todos os que aderiram à República e lutaram por ela. Daí eu dizer, eu acho que falta estudos, talvez por medo, porque nós somos um país do medo, de covardes, tem exceções, mas somos um país de medo, de enfrentar, e o medo está dentro de nós. O medo é criado por nós na própria mente. E nós brasileiros, por isso é que nós estamos prestes ao comunismo, ou dizendo que o comunismo já está instalado, por covardia dos homens públicos desse Brasil, que o Supremo, em que apenas um presidente, sem voto algum, cala toda uma nação, como disse o nosso pai, rasgou a Constituição. Isso é uma vergonha para todos nós, é um exemplo de covardia, como é o exemplo de covardia a falta de estudos realmente aprofundados para mostrar os fatos negativos e que a República foi mais maldição. Se compararmos todos os feitos
da monarquia. Nós tínhamos a terceira moeda do mundo na época, o senhor sabe disso. A nossa marinha era a terceira do mundo. O telégrafo foi para o Brasil, depois dos Estados Unidos, foi o primeiro a ter. E outros feitos enormes. O feito do Brasil durante a monarquia, só em termos de ferrovias, suplantou a República que só fez destruir. Inclusive, eu digo mais, professor, esses arautos da República, na realidade, eram comunistas, como são os de hoje. Por isso é que essa República, eu continuo dizendo que é uma República materialista de comunistas. Vamos aprofundar esse estudo para provar que é uma maldição a República sobre nós. Muito obrigado. Muito bem. Eu queria só lembrar, como disse aqui o professor Caio Tourinho, e nisso eu repito Aristóteles, que quando estudou os tipos de governo, ele disse uma coisa fundamental: o que importa é a qualidade do dirigente, em última análise, né? Porque todos os sistemas podem funcionar muito bem. Inclusive, e aí eu faço uma afirmação, vi ninguém fazer essa afirmação, mas no meu último livro eu faço essa afirmação. Até a Constituição Americana de 1776, todos os regimes do mundo, sem uma exceção sequer, foram fascistas. Por isso, depois venham conversar comigo. Apenas não havia o nome, só não havia o batismo. A própria Constituição Americana de 1776 era uma democracia fascista, porque tinha a escravidão. É verdade que eu não quero cometer anacronismo, né? As pessoas, você disse muito bem, você tem que conhecer o passado e modificar o futuro. Na palestra que eu fiz ontem sobre a consciência negra, eu disse uma coisa, que o último estágio da escravidão no mundo foi o escravo, foi a escravidão originária da África, com uma característica fundamental. Foi o primeiro e único tipo de escravidão em que o escravizado tinha a cor da pele diferente do senhor, e que foi um período curto relativamente ao longo da história da escravidão, a escravidão da África. Os judeus, por exemplo, estiveram escravizados durante quase um milênio ao longo da sua história. E hoje, quando se discutia isso, eu fui colocado num debate para defender a monarquia. Não significa, eu fui como advogado da monarquia, não significava, iria dizer que eu era monarquista. E depois um jovem lá, etc., se levantou com impropérios para atacar, foi expulso da reunião. O nível dele era tão fundamentalista baixo que ele não entendeu que eu estava desempenhando o papel. Eu digo, olha, vamos ver o Canadá, monarquia. Vamos ver os países da Escandinávia, monarquia. A Inglaterra, monarquia. A Holanda, monarquia. A Bélgica, monarquia. A Espanha, monarquia. A Dinamarca, monarquia. O Japão, monarquia. A Nova Zelândia, monarquia. A Austrália, monarquia, né? Claro. Então, Aristóteles é que estava certo. Mas, dentro dessas discussões também, e como parte das homenagens ao transcurso da consciência negra, eu queria mencionar o nome aqui de André Rebouças, que era um grande amigo do imperador, que acompanhou o imperador logo no primeiro momento e foi para lá, e morreu. Há versões que dão conta de que o imperador morreu com a cabeça, há versões, no colo de José Rebouças. E uma coincidência, no local onde Dom Pedro morreu, em Paris, tem um hotel hoje, e eu, na Rua Belfort, e eu fiquei hospedado num apartamento que estava dizendo que a reforma que foi feita desse prédio significa, dentro do apartamento, por acaso, que foi nesse espaço onde está esse apartamento que Dom Pedro morreu. E não sei porquê, eu não tenho informações sobre isso, embora um coronel do Exército esteja pesquisando sobre essa questão aqui. Aos 60 anos de idade, em 1898, o nosso André Rebouças, nascido em Cachoeira, notável engenheiro, como foi também Teodoro Sampaio, e foi o seu irmão, Antônio Rebouças, dentre outras obras
morreu muito jovem, autor da Graciosa, aquela linha de ferro que liga Curitiba a Paranaguá. Então ele, aos 60 anos, ele vai para a ilha de Funchal e lá sobe ao penhasco mais alto e de lá ele salta. Já estive nesse local também, onde isso ocorreu. E até hoje persiste a dúvida se foi suicídio ou foi um acidente. Do mesmo modo que o destino me levou lá do Vesúvio, em 1979, eu estava com minha mulher na companhia de Rosário e Henrique Serra, os dois nos deixaram, e o meu guia foi era filho do guia, do cara que acompanhou o Silva Jardim, e ele foi preso durante 48 horas por suspeição de assassinato, mas ele ficou provado que não se sabe até hoje se Silva Jardim escorregou ou se ele suicidou. O que é fato é que o guia, quando tirava a minha foto, colocando o pé por exibição, assim na beira do abismo, ele dizia assim: avete cura, senhor Egóis, não vá fare como Silva Jardim. Bom, com a palavra agora, o nosso diretor Ricardo Nogueira, o organizador desses importantes eventos do nosso Instituto. Mas antes disso, tem a palavra o nosso indefectível José Mendonça. Depois de ter a oportunidade de ouvir essa palestra desse grande professor, me chamou a atenção porque eu só conheço um regime, que é o ditaduria, como é? Ditador, porque democracia aqui no Brasil nós não tivemos. E no momento eu vou me interessar e ler, que eu não conheço nada da monarquia, pela monarquia, porque nós estamos num regime antidemocrático. Nós temos um Congresso que 80% dos parlamentares são desumanos. A prova disso é que nós temos metade da população brasileira passando as maiores dificuldades, para não falar em fome e desemprego. De maneira que eu vou me interessar muito por monarquia. A minha pergunta, eu deixo uma pergunta: podemos fazer para chegar a esse regime? Muito obrigado. Palavra o nosso Ricardo Nogueira. Uma palestra magnífica do nosso professor Francisco Sena, que trouxe aqui um tema muito instigante e com muita justiça por apresentar os fatos de uma pesquisa ampla. Dá para perceber pela quantidade de papéis que trouxe, e foi passando e me mostrando para todos nós, então foi muito enriquecedor. Assim como também os brilhantes comentários do professor José Nilton e dos pronunciamentos que aqui tivemos. Então, gostaria apenas de acrescentar alguns detalhes, já que enalteceram a figura do Pedro II com todo o merecimento. E estamos aqui no Instituto Geográfico Histórico da Bahia. Para lembrar que ele, o Pedro II, ele participava ativamente da vida do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, que é sediado no Rio de Janeiro. E ele, inclusive, se fazia mais presente nas sessões do Instituto do que frequentava o Congresso Nacional. Então, você veja que ele tinha uma reverência muito grande à intelectualidade. E isso que dava o brilho a ele. Por ocasião do comentário que foi dito pelo doutor Caio, sobre a Constituição de 1824, ela completará 200 anos agora no próximo ano. Então, muito provavelmente, foi editada em março. Então, muito provavelmente faremos aqui eventos sobre essa Constituição, a Constituição mais antiga da nossa história e mais longeva também da nossa história. E o título dessa palestra apresenta como um golpe que efetivamente foi. Primeiro, pelo fato de não
ter a presença do povo, não se sentir... o povo não esteve presente na proclamação, nem havia um apelo popular realmente com a intensidade tal que justificasse aquele golpe, né? Então, caracterizaria sim um golpe. E no decreto número 1 da República, tanto que lá está escrito que foi proclamada provisoriamente, lá está escrito provisoriamente, a República Federativa, né? Existia o apelo do Rui Barbosa pela federação, realmente, depois ele se converte, ele faz uma campanha jornalística muito grande, isso, aqui, inclusive, na casa, nós temos esses registros que podem servir para as pesquisas, e até pela internet também hoje tem muito conteúdo, onde nós encontramos e podemos ler. Aqui tem uma hemeroteca muito rica, e mostra a campanha jornalística que o Rui Barbosa fazia. A própria Fundação Casa de Rui Barbosa, sediada do Rio de Janeiro, que era a casa onde ele vivia, tem também e disponibilizam muitos dos documentos online também para essa pesquisa. E ele passou a fazer ataques à pessoa do imperador de um modo muito vil, até, por maior que seja a nossa admiração pelo patrono da advocacia, ele realmente fez ataques até à moléstia do imperador, como ele vinha atacar, porque existia algumas doenças que vinham acometendo ele. Bom, e a República, ela surge, e foi relatado aqui as mortes que ocorreram, né? As maldições ali das mortes daquelas pessoas, e a inflação que havia sido citada, logo no início da República, depois vem a política do encilhamento, e aí que a inflação dispara muito mais, logo no início da República, quando o Rui Barbosa foi o ministro da Fazenda, né? E o próprio Rui Barbosa, que ajudou a proclamar, depois ele veio a impetrar uma série de habeas corpus no Supremo Tribunal Federal contra os atos do Floriano Peixoto, que começou a prender os seus dissidentes políticos. E o Floriano Peixoto, então, disse uma frase lapidar em que ele disse que, para não ser traído pela memória, não vai ser ipsis literis, mas era, se os ministros do Supremo concederem, quem irá depois conceder o habeas corpus a eles, se eles precisarem, né? Então era uma ameaça que ali ele fazia, e efetivamente o Rui Barbosa ele perdeu aqueles habeas corpus, não venceu juridicamente, e ele sai do Brasil para se exilar na Inglaterra, né? Então, e mais um ponto interessante também, o Benjamin Constant, que ajudou a derrubar, né, a levar à queda da monarquia com seu positivismo, tinha o mesmo nome do Benjamin Constant, francês, que escreveu uma das teorias de separação de poderes, na qual ele criava o quarto poder, que era o poder moderador, que era previsto na Constituição de 1824. Então, é mais uma coincidência. E aqui, para fins de registro, gostaria de mencionar que no Instituto Feminino, que é aberto à visitação, tem o manto da Princesa Isabel, que ela usou para assinar a Lei Áurea, que foi, inclusive, reformado agora, com o apoio da empresa Moraes de Castro, que pertence à família do nosso presidente de honra, Eduardo Moraes de Castro. Então, registrar essa existência desse manto lá no Instituto Feminino, que pode ser visitado. Bom, com essas palavras, devolvo ao presidente Joacy Góes e agradeço a oportunidade de falar. Eu acho que, depois disso, diante disso, e reiterando o convite para que todos compareçam aqui amanhã, às 17 horas, declaro encerrada a sessão.